Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 10 do livro de Jeremias. Palavra dirigida a Jeremias da parte de Elohim. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército, os reis da terra submetidos à sua dominação, e todos os povos estavam em guerra contra Jerusalém e contra as suas cidades. Assim diz Elohim, o Deus de Israel. Vai dizer a Sedecias, rei de Judá. Assim diz Elohim, vou entregar esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, que a incendiará. Tu não escaparás à sua mão, mas serás capturado e entregue em seu poder. Tu verás o rei da Babilônia com teus olhos, e falarás pessoalmente com ele. Irás para a Babilônia. Mas escuta a palavra de Elohim, Sedecias, rei de Judá. Assim diz Elohim a teu respeito: tu não morrerás pela espada, é em paz que morrerás. Assim como se queimaram perfumes para teus pais, os reis que te precederam, assim também se queimarão perfumes em tua honra, e se recitará por ti a lamentação a Elohim. Eu sou quem declara, oráculo de Elohim. O profeta Jeremias disse essas palavras a Sedecias, rei de Judá. Em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia travava combate contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda resistiam, contra Laquis e Azeca, pois eram as únicas cidades fortificadas de Judá que restavam. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte de Elohim. Depois que o rei Sedecias havia concluído uma aliança com todo o povo de Jerusalém para proclamar a liberdade dos escravos. Cada um libertaria seus escravos hebreus, homens e mulheres, de modo que ninguém dentre eles tivesse um escravo hebreu, seu irmão. Todos os chefes de todo o povo que tinha entrado nesta aliança consentiram em libertar cada um seu escravo ou escrava, de maneira a não tê-los mais como escravos. Consentiram em libertá-los. Depois disso, porém, voltaram atrás e retomaram escravos e escravas que tinham libertado, reduzindo novamente a escravidão. Então a palavra de Elohim foi dirigida a Jeremias nestes termos. Assim diz Elohim, o Deus de Israel: eu concluí uma aliança com vossos pais, quando os libertei do Egito, da casa de escravidão, dizendo: ao final de 7 anos, cada um de vós libertará seu irmão hebreu, em que tiver vendido a ti. Por 6 anos ele te servirá. Depois lhe devolverá a liberdade. Mas vossos pais não me deram atenção. Ora, hoje vos tinhais convertido e fazeis o que considero certo, proclamando cada um a liberdade de seu próximo. Haveis concluído uma aliança diante de mim no templo, onde o meu nome é invocado. Mas voltaste atrás e profanaste meu nome. Retomaste cada um o escravo e a escrava, a quem haveis devolvido a liberdade, e os reduziste novamente à escravidão. Por isso assim diz Elohim: não me escutaste, proclamando cada um a liberdade de seu irmão e de seu próximo.
Eis que proclamarei contra vós a liberdade, para a espada, para a peste, para a fome, e farei de vós um objeto de espanto para todos os reinos da terra. E aos homens que violaram a minha aliança, que não observaram os termos da aliança por eles concluída na minha presença, eu lhes farei como o bezerro que cortaram em duas partes para passar entre elas. Os chefes de Judá e de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra, que passaram entre as partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos, e daqueles os que querem matar. Seus cadáveres servirão de alimento para os pássaros do céu e animais selvagens. Entregarei também Sedecias, rei de Judá, e seus chefes na mão de seus inimigos, dos que os querem matar, e nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que acaba de se afastar para longe de vós. Darei uma ordem, e os trarei de volta a esta cidade, para que a ataquem, tomem e incendeiem. E farei das cidades de Judá um lugar desolado, onde ninguém mora. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte de Elohim, no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à família dos recabitas, fala com eles e leva-os a uma das salas do templo de Elohim, para fazê-los beber vinho. Tomei, pois, Jezonias, filho de Jeremias, filho de Abisamias, bem como seus irmãos, seus filhos, e toda a família dos recabitas. Levei-os ao templo de Elohim, à sala de Ben-Joanã, filho de Jequidalhas, homem de Deus, que está junto à sala dos chefes, e em cima da sala de Masacias, filho de Selum, o guarda do pórtico. Coloquei diante dos membros da tribo de Recobitas ânforas cheias de vinhos, assim como taças, e disse: bebei vinho. Eles, porém, disseram: nós não bebemos vinho, pois nosso pai Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Da mesma forma não construirei casas, nem semeareis, nem plantareis vinhas, nem possuireis nenhuma dessas coisas. Mas durante toda a nossa vida habitareis em tendas, para que vivais longos dias na terra em que resides. Nós obedecemos tudo a que nos ordenou nosso pai Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, filhos ou filhas. Não construímos casas para morar, nem possuímos vinhas, campos ou sementeiras, mas vivemos em tendas. Obedecemos e fizemos tudo o que nos ordenou nosso pai Jonadab. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, dissemos: vamos entrar em Jerusalém para escapar dos exércitos dos caldeus e ao exército de Arã. E permanecemos em Jerusalém. Então a palavra de Elohim foi dirigida a Jeremias nestes termos: assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel: vai dizer aos cidadãos de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não aprendeis a lição, obedecendo as minhas palavras? Oráculo de Elohim. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, foram absorvidas,
Ele proibiu que seus filhos bebessem vinho, e até hoje não beberam, obedecendo a ordem de seu pai. Mas eu vos falei continuamente, e vós não me escutastes. Enviei-vos sem cessar meus servos, os profetas, para dizer-vos: convertei-vos, cada um de seu mau caminho, corrigi vossas ações, não sigais deuses estrangeiros para servi-los. Então habitareis na terra que dei a vós e a vossos pais. Vós, porém, não me destes atenção e não me obedecestes. Na verdade, os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, observaram a ordem que lhes deu seu pai. Mas este povo não me escutou. Por isso, assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel: vou trazer sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça que lhes anunciei. Porque falei e não me escutaram. Chamei-os e não me responderam. Então Jeremias disse à família de Recabitas: assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel: já que obedecesses à ordem de vosso pai Jonadab, observastes suas ordens e pusestes em prática tudo o que vos ordenou, por isso, assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel: não faltará a Jeconias, filho de Recabe, um descendente, que estará diante de mim todos os dias. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida esta palavra a Jeremias da parte de Elohim: tomai um rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que te dirigi a respeito de Israel e Judá e todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, no tempo de Josias até hoje. Talvez a casa de Judá escute todo o mal que tenciono fazer-lhe, e se converta cada um de seu mau caminho. Poderei então perdoar-lhes a maldade e o pecado. Jeremias chamou então Baruque, filho de Nerias, que escreveu num rolo de pergaminho, conforme o ditado de Jeremias, todas as palavras de Elohim lhe tinha dirigido. Então Jeremias deu a Baruque esta ordem: estou impedido, não posso entrar no templo de Elohim, mas tu irás e lerás para o povo no livro que escreveste, ditado por mim, todas as palavras de Elohim, no templo de Elohim, no dia de jejum. Lerás também a todos que vieram das cidades de Judá. Talvez sua súplica chegue diante de Elohim, e eles se convertam, cada um de seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor com que Elohim ameaçou o seu povo. Baruque, filho de Nerias, fez como lhe ordenara o profeta Jeremias, lendo no livro as palavras de Elohim no templo de Elohim. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi convocado um jejum diante de Elohim para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá. Então Baruque leu no livro as palavras de Jeremias publicamente para todo o povo. Estavam no templo de Elohim, na sala de Gamarias, filho do escriba Safã, no pátio superior, à entrada da porta nova do templo de Elohim. Ora, Miqueias, filho de Gamarias, filho de Safã, tendo escutado as palavras de Elohim ditadas no livro, desceu ao pátio real, à sala do escriba,
Ali todos os chefes estavam reunidos. O escriba Elisama, Dalaias, filho de Semeias, Elnatã, filho de Acobor, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. Miqueias narrou-lhe todas as palavras que ouvira. Quando Baruque leu publicamente o livro, todos os chefes enviaram Judi, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cuxi, para dizer a Baruque: toma o livro que leste em público e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou então o livro e aproximou-se deles. Eles disseram-lhe: senta-te e lê para nós. E Baruque leu para eles. Depois de escutar todas as palavras, eles se apavoraram e disseram entre si: é absolutamente necessário comunicar ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque: dize-nos, como escreveste todas essas palavras? Baruque respondeu-lhe: Jeremias as ditou e eu as escrevi com tinta no livro. Então os chefes disseram a Baruque: vai, esconda-te, tu e Jeremias, que ninguém saiba onde estás. Depois foram ao rei no pátio do palácio, deixando o livro guardado na sala do escriba Elisama. E comunicaram ao rei todas essas coisas. O rei enviou Jude para buscar o livro. Ele a tomou da sala do escriba Elisama e o leu diante do rei e de todos os chefes que estavam de pé em torno do rei. O rei estava sentado em sua casa de inverno. Era o 9º mês. E o fogo ardia na lareira diante dele. Cada vez que Jude acabava de ler 3 ou 4 colunas, o rei cortava com a faca do escriba e lançava no fogo da lareira, até que todo o rolo foi consumido pelo fogo da lareira. Mas nem o rei, nem nenhum de seus servidores que escutaram essas palavras, assustaram ou rasgaram suas vestes. Ainda que Elnatã, Dalaias, Gamarias tivessem insistido com o rei para que não queimassem o livro, ele não os escutou. O rei ordenou a Jeremiel, filho do rei, Samarias, filho de Aziel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas Elohim os tinha escondido. Então a palavra de Elohim foi dirigida a Jeremias, depois que o rei queimara o livro com as palavras escritas por Baruque, ditadas por Jeremias. Toma outro rolo de pergaminho, escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Contra Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz Elohim, tu queimaste este rolo de pergaminho, dizendo: por que escreveste nele? Certamente o rei da Babilônia virá, saqueará esta terra e dela fará desaparecer pessoas e animais. Por isso, assim diz Elohim contra Joaquim, rei de Judá: ele não terá mais ninguém para sentar-se no trono de Davi, e seu cadáver ficará exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Castigarei nele, na sua descendência e nos seus servos, os seus crimes. Trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e os cidadãos de Judá, toda a desgraça que lhes anunciei sem que me escutassem. Jeremias tomou outro rolo de pergaminho e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, que nele escreveu, ditadas por Jeremias,
todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda foram acrescentadas muitas palavras como estas. O rei Sedecias, filho de Josias, reinou no lugar de Jeconias, filho de Joaquim. Aqui Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia estabelecido como rei do país de Judá. Mas nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras de Elohim, pronunciou por intermédio do profeta Jeremias. O rei Sedecias enviou Jucal, filho de Semeias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacias, ao profeta Jeremias para lhe dizer: intercede por nós junto a Elohim, nosso Deus. Ora, Jeremias circulava livremente entre o povo. Não o tinha ainda colocado na prisão. O exército do faraó tinha saído do Egito. Ao ouvir esta notícia, os caldeus que sitiavam Jerusalém levantaram o cerco da cidade. Então a palavra de Elohim foi dirigida ao profeta Jeremias nestes termos: assim diz Elohim, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para consultar-me: o exército do faraó, que saiu para vos ajudar, voltará para sua terra, o Egito. Os caldeus voltarão a lutar contra esta cidade. Irão conquistá-la e incendiá-la. Assim diz Elohim: não vos enganeis, pensando que os caldeus foram embora definitivamente. Eles não foram embora. Mesmo que derrotasseis todo o exército dos caldeus que vos combate, e não restassem senão feridos, eles se levantariam, cada um em sua tenda, para incendiar esta cidade. Quando o exército dos caldeus levantou o cerco de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias queria sair de Jerusalém e ir à região de Benjamim, receber uma herança entre os seus. Ao chegar à porta de Benjamim, estava lá um chefe da guarda, chamado Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, que prendeu o profeta Jeremias, dizendo: está passando para os caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, eu não estou passando para os caldeus. Mas, sem ouvi-lo, Jerias prendeu Jeremias e o levou aos chefes. Os chefes irritaram-se com Jeremias, bateram nele e o aprisionaram na casa do escriba Jonatas, que havia sido transformado em prisão. Assim Jeremias entrou num calabouço abobadado e ali permaneceu por muito tempo. O rei Sedecias mandou buscá-lo. Secretamente em sua casa, o rei perguntou-lhe: há alguma palavra de Elohim? Jeremias respondeu: sim, e acrescentou: serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Sedecias: em que faltei contra ti, contra teus servos, contra este povo, para que me colocais na prisão? Onde estão os profetas que vos anunciavam? O rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra este país. Agora, pois, meu senhor e rei, digna-te de escutar-me, que a minha súplica chegue a ti, e não me faças voltar para a casa do escriba Jonatas, para que eu não morra ali. Então o rei Sedecias ordenou que mantivessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia lhe dessem uma broa de pão, vinda da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 11
Deixe seu like e se inscreva em meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!